A nossa proposta de agora, de hoje, é essa plaquinha que você vai usar na decoração interior da sua casa, no quarto, na cozinha. Você vai escolher o lugar que você vai colocar essa peça, que eu trabalhei alguns pontos direto no feltro. O que que nós vamos precisar? Primeiro o risco, né? Que eu usei esse risco aqui. Depois, nós vamos precisar o carbono, né? Uma folha de carbono que você vai colocar aqui. Aqui eu escolhi um jornal de carbono, né? De tão grande. Aí nós vamos colocar o desenho. E para não destruir o seu risco, a cada vez que você vai usar, você vai colocar esse plástico por cima. O plástico, ele vai proteger o seu molde, o risco que você escolheu para você transferir para o feltro para você bordar. Se você observar, nós temos que pressionar, né, com mais firmeza quando você vai transferir o seu risco. Então, se você não tiver com essa proteção aqui, que é o plástico, o que que vai acontecer? Você, de tanto pressionar, o seu risco ele vai rasgar. Então, aqui eu pressionei pouco. Você viu, ó, que lá quase não apareceu. Então, eu tenho que pressionar um pouquinho mais forte. E se eu usar diretamente o papel, o que que vai acontecer? Ele vai rasgar, ó. Agora eu vou usar simplesmente o risco sem ele para você perceber o que acontece se eu repetir tipo umas 2 ou 3 vezes na mesma situação. Então nós vamos riscar 2 ou 3 vezes aqui em cima dessa pétala. Ela vai rasgar, ela vai conseguir sair daqui. Olha aqui para você ver como ela já tá rasgando, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, a minha unha aparecendo ali, ó. Ó. Então, se você riscar mais uma vez aqui em cima, você perde o seu molde. Por isso, a gente vai usar sempre, quando você for trabalhar esse tipo de técnica, você tem que usar sempre esse plástico, ó. É um plástico daquelas embalagens que você, às vezes, compra roupa, alguma coisa assim. Não pode ser aquele de seda, tem que ser o plástico mesmo para ele ter essa garantia. Então, aí você vai ter o seu risco, o seu molde para bastante tempo, né, que você vai precisar usar. A mesma coisa acontece com a proteção do carbono, porque o carbono ele é um papel sensível e ele rasga também facilmente. Nessa história você protege tanto o seu risco quanto o carbono que você está usando. Transferido o risco, nós vamos começar a trabalhar os pontos. Aqui eu vou trabalhar o ponto sombra, que é esse que está ali, ó, no miolinho do laço, no pescoço da patinha. Eu fiz o ponto haste, que antigamente era chamado ponto atrás, aí agora é chamado de ponto haste. Então, nós vamos começar agora a trabalhar o ponto sombra. Ele vai vir aqui, ó. É bem juntinho, porque ele precisa cobrir toda essa parte aqui. E nada mais é, quem conhece o ponto sombra sabe que nós trabalhamos ele na cambraia e a gente sempre trabalha pelo avesso. Por isso ele chama ponto sombra, porque quando você vira a peça para o lado direito, ele só tá aquela pequena sombra do que você fez. Aqui nós vamos usar ele pelo direito, né? Porque é feltro, mas o processo é o mesmo. Então, ó, a cada ponto, ó, ele vai fazer tipo um X sobreposto, um sobre o outro aqui, até a gente cobrir toda essa extensão, que é o nó do laço do chapéu dela.
Eu tô fazendo ele assim um pouquinho maior, viu? Para você ver como ele é feito, porque algumas pessoas não conhecem. Então, ele é feito assim, ó, tá vendo? É um X que vai e vem, né? Ó. E quando nós chegamos aqui no final, nós vamos cobrir, fazer um acabamento com o ponto haste. Então, aqui, ó, nós finalizamos o ponto sombra. Mas esses detalhes aqui, ó, à volta, nós temos que sumir com ele, né? Então, nós vamos trabalhar o ponto haste. Bem pequeno. E tampando exatamente aquilo que nós queremos, que é as pontinhas do ponto. Aí nós vamos fazer isso a toda volta desse miolo aqui, ó. Esse que eu estou fazendo é o ponto haste. Então, isso tudo, ó, eu vou fazer a essa volta toda para fazer o acabamento. Esse ponto que eu fiz aqui agora, que é o haste, é o mesmo que eu trabalhei aqui. Porém, aqui eu estou trabalhando com a linha dobrada, né? E aqui não, aqui eu trabalhei com um fio de linha só. Então, é o mesmo ponto que eu trabalhei. Aqui é o haste, aqui é o haste e aqui também é o haste. Agora, nós vamos passar para o ponto haste nas folhas. Porém, a dificuldade de muitas artesãs é essa ponta aqui, ó. Quando a gente vai trabalhar, às vezes essa ponta, ela fica meio grosseira. E a folha do seu bordado perde aquela beleza de ter aquela pequena pontinha fininha, né, delicada, que normalmente as folhas têm. Então, nós vamos trabalhar o ponto haste. E quando nós formos chegando bem aqui na ponta da folha, nós vamos fazer um ponto, ó, nós íamos encerrar esse ponto aqui, ó. E aí ele daria o problema que a gente está comentando, que é a ponta não ficar como está o risco aqui, ó, tá vendo? Um bico bem fininho aqui. Então, nós vamos diminuir esse ponto um pouco e vamos fazer outro ponto saindo fora do risco. Ó, o ponto tá saindo fora o risco tá aqui, ó. Então, eu tô fazendo o ponto fora e a agulha vai voltar em cima do risco. Ó, o risco morre aqui. Eu vou um pouco adiante e saio com a agulha exatamente em cima do risco. Ele vai ficar assim, ó. Como eu já estou com a linha aqui, eu vou continuar o ponto haste para cá. Que eu estou trabalhando um ponto um pouco maior. Olha como a ponta da sua folha ficou. Exatamente como você queria, que ela ficasse com aquela pontinha, como você vê nas folhas, né? As folhas originais. Então, aqui nós vamos terminar, né, a folha. Com o mesmo ponto, você vai introduzir a linha, vai sair aqui e nós vamos fazer aqui nesse meio um ponto reto. Só isso aqui. E tá pronta a sua folha.
Então, nós viemos seguindo aqui, ó, com a agulha, ela vem até aqui, ó, tá vendo? Nessa união aqui. Você faz um pequeno ponto um pouco afora, volta com a ponta da agulha aqui, ó, e continua seu caseado para lá, e todas as suas folhas vão ficar com essa pontinha aqui. Quando você olhar, você vai perceber que a sua folha está glamurosa no seu trabalho. Então, essa é uma dica, né, para você ter mais tranquilidade na hora de trabalhar o seu ponto haste. Aqui, ó, nós vamos trabalhar agora o ponto sombra, que nós já trabalhamos, o haste nós já trabalhamos, já mostramos como é o efeito. Agora nós vamos trabalhar o ponto cheio. O ponto cheio nada mais é que ponto reto cobrindo toda a extensão que você riscou. Nesse caso, nós vamos cobrir a língua, né, da patinha. Então, a primeira coisa que você faz é um alinhavo aqui dentro. Eu estou usando nozinho porque essa peça vai ser sobreposta a essa aqui, então não vai aparecer os nozinhos lá atrás. Mas se tivéssemos que essa peça ficasse com esse avesso à mostra, nós não poderíamos usar nozinho nenhum aqui. Então, nós vamos usar aqui um alinhavinho. Esse alinhavo é para ela dar um enchimento suspeito, né? Para dizer a verdade, na hora de fazermos o ponto cheio. Então, nós vamos começar o ponto cheio aqui, ó. Exatamente aonde depois eu vou passar o ponto haste para fazer o acabamento, né? Então, comecemos então o ponto cheio. O ponto cheio são pontos retos, próximos, mas muito próximos um do outro. Ó. E ele é um ponto que você não pode puxar muito quando você está trabalhando, porque senão o desenho que você está cobrindo, ele vai desfocar. Então, você tem que ir seguindo o risco que você fez, porém com muito cuidado, para quando você estiver fazendo o ponto, você não perder, né, esse traço aqui, ó. O ponto cheio, eu falo que ele é a mãe da paciência nos pontos da vovó, que são os pontos livres. Porque os outros você consegue fazer com uma certa rapidez, mas o ponto cheio, para ele ficar perfeito, para você não ter trabalho, para cobrir de novo e corrigir, então ele tem que ser feito com muita paciência, porque ele tem que seguir todo o risco de igual, para quando você terminar, ele está exatamente aquela peça, né, que você riscou e que você trabalhou. Essa parte aqui, ó, é a parte da língua que está lá pronta, né, toda coberta já com o ponto cheio. Que esse ponto também todo mundo conhece. Às vezes tem uma certa dificuldade de fazer, porém, é um ponto que todo mundo conhece, né? Então, vamos deixar a agulha guardada aqui. Vamos para o nosso rococó, que também é um ponto bem conhecido. Onde nós vamos trabalhar o rococó? Aqui, ó, nessas pequenas manchinhas, que são os miolos, os miolinhos da flor do chapéu dela. Então, nós vamos sair com a agulha. Como aqui é um rococó bem pequenininho, a extensão que nós vamos pegar de feltro é muito pequena também.
Ó, é uma coisa bem pequena. E nós vamos enrolar a linha aqui somente 4 vezes, no máximo 5 vezes. Então, aqui tem meia volta, né? Então, 1, 2, 3, 4. Eu puxo a linha pra cá, seguro. A linha e a agulha vai correr entre o meu dedo e o tecido. Eu vou puxar e vou agora ajustar ele, ó. Eu puxo ele bem lá pra baixo e vou enfiar ele aqui, ó. Ó. O outro. A extensão é bem pequena, porque o nosso ponto é pequeno. Então, aqui já tem meia volta. 1, 2, 3, 4. Seguramos e vamos puxar a linha. Ajeitamos o ponto para a linha se ajustar e finalizamos. Isso você vai repetir aqui nessa flor, todos esses miolinhos e todos esses. No miolo aqui, ó, são pontos retos que você vai trabalhar para fazer o miolo. Então, vamos pegar a linha vermelha pra gente ir pro caseado aqui, que são as flores. Elas são trabalhadas com o caseado pequeno e bem junto um do outro. Nós vamos começar aqui, ó. Quando a gente começa um caseado nessa posição, ele nunca fica assim, ó, reto aqui. Ele fica na diagonal. Então, toda essa parte reta aqui, ó, você vai casear ele meio que na diagonal. Ó, eu tô fazendo ele um pouquinho distante, né, para você ver como é que ele é feito aqui, para depois nós chegarmos lá em cima. Ele vai continuar um pouquinho mais na diagonal, porque nós estamos subindo. Agora nós vamos trabalhar o caseado na posição correta. Ó, agora nós vamos trabalhar com a agulha reta. Como ela é uma pétala de flor, o caseado também pode ser um ponto maior do que o outro. Não tem necessidade de ser todos os pontos iguaizinhos. Lembrando que nas curvas nós temos que ter o cuidado, né, de destacar o ponto para que ela fique bem acentuada. Aqui nós reduzimos um pouco o ponto, tá vendo? Ele veio um pouquinho para cá, ó. E eu continuando a casear, você vai perceber exatamente aonde foi que a flor fez aquela entrada, né? Ó, tá vendo? Como aqui já tá dando uma diferença, ó. Então, isso tudo são pequenos detalhes que a gente, na hora da nossa montagem, do nosso trabalho, nós temos que estar atentas para que o trabalho fique perfeito, né? O caseado eu tô fazendo ele um pouco distante, só para você ver como é o processo que você vai fazer. Só que aqui ele tem que ser bem junto, irregular, porém junto, e obedecendo exatamente o risco. Chegamos aqui, ó, em outra curva. Aqui tem outra curva. O que que nós vamos fazer? O ponto daqui, ó, ele vai descer aqui, porque ele tem que fazer essa curva aqui, ó. Ó. Nós vamos fazer o outro de lá e você já vai começar a perceber a diferença.
Ó, tá vendo? Você cedendo esse bico, essa pontinha e descendo um pouco mais o ponto, você percebe que o desenho veio e fez esses contornos. Então, isso tudo nós temos que prestar atenção na hora que nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, tudo isso aqui são pontos conhecidos, como vocês estão vendo ali na peça. A maioria é ponto haste, né? Aqui, 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 só aqui é ponto cheio, aqui no olho, caseado e ponto haste. Então, toda essa parte é utilizado mais o ponto haste do que qualquer outro. Foi apenas detalhe, né? Ponto cheio, o ponto sombra, né? O caseado aqui, nós vamos agora fazer o ponto corrente cadeia, porque ele é trabalhado em duas cores. Aqui eu escolhi o verde e o vermelho. Primeiramente, nós vamos trabalhar a cor verde. Então, nós vamos separar as duas cores. É o ponto corrente que nós estamos fazendo. Eu vou fazer um pouco maior para você ver o efeito. A única coisa que esse ponto requer é o cuidado na hora de fazer. Trabalhamos o verde, agora vamos trabalhar vermelho. Então, a única coisa que nós temos que ter é justamente o cuidado na direção da linha. Se nós vamos trabalhar o vermelho agora, essa linha tem que ficar livre, que é o verde que nós já trabalhamos. Então, enfia-se dentro, é como se você estivesse fazendo o ponto corrente normal. Ó. Voltamos com o verde. Voltamos com o vermelho. Você percebe que à medida que a gente vai trabalhando as duas cores, a própria linha já vai ficando separadinha uma da outra. Assim facilita o nosso trabalho. Como eu estou trabalhando um ponto um pouco maior para você perceber, toda essa curvatura nossa aqui, ela vai dar um pequeno defeito. Que é tipo assim, ela vai desfocar um pouco o desenho. Mas na peça original que eu fiz no tamanho pequeno, a letra ficou exatamente como era para ficar, né? Vamos trabalhar o verde de novo. Então, ele não tem segredo, entendeu? É só você se lembrar que um ponto é de uma cor, o outro ponto é de outra cor. E assim você vai sucessivamente até você terminar todo o seu trabalho aqui. Então, voltando, você vai trabalhar duas cores, né? Eu escolhi o verde e o vermelho. Como nós trabalhamos o vermelho aqui, ó, nós vamos trabalhar o verde. Aí, esse vermelho, ele tem que ficar livre, porque quem vai trabalhar agora é o verde. Ó, e quando você puxa as duas linhas, a vermelha some e fica somente a verde. Esse é o nosso ponto correntinha, cadeia ou cadeia correntinha, como vocês preferirem. Então, nós vamos agora passar para a fase que você vai utilizar para pregar a correntinha. Aliás, a renda, né? Que nós vamos usar aqui. A primeira coisa que nós vamos focar é onde eu quero que a emenda da minha renda fique. Então, a emenda vai ficar aqui. Porque eu vou fazer um laço e vou colocar justamente aqui em cima.
E eu colocando aqui em cima, eu vou fazer sumir a junção dessa ponta, que vai dar a volta e vai acabar aqui. Então, vai ficar um acabamento meio grosseiro e eu vou tampar com o laço. Aqui eu vou usar o ponto, ó. Eu vou usar o ponto russo, que é aquele ponto que eu mostrei já em outros vídeos também. Mas nós vamos precisar dele aqui para prender a nossa renda ao feltro. Esse é o ponto russo, chamado também de pé de galinha, mas ele é o ponto russo. Aí você vai fazer isso aqui a toda volta até você chegar aqui. Ó, tá vendo? Depois que você fizer toda essa volta, você vai pegar esse pedaço de papel, que é cortado um pouco menor do que a base de feltro. Aí você vai colocar aqui essa parte que você já trabalhou e essa parte aqui, ó, que é o acabamento, né? Então, ela vai ficar assim. Por isso, nós não tivemos a preocupação de esconder nozinho aqui atrás, né? Então, depois que nós fizemos isso, pregamos a rendinha, vai contornar tudo aqui, né? Assim. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ajustar, virar aqui, ó, e passar uns pinguinhos de cola quente para firmar isso lá. Porque aqui nós vamos fazer um acabamento que a gente chama de ponto invisível. Esse ponto invisível nada mais é que um pontinho que a gente usa muito para prender as coisas, né? Para que o ponto não apareça. Depois de tudo pronto, nós vamos pegar o pontinho invisível, vamos virar. Eu vou prender aqui com o alfinete para ela não sair do lugar. Então, nós vamos virar assim. Ela já está com a rendinha, já está aqui tudo preparado. Aí, nós vamos aqui, ó, trabalhar o ponto invisível para unir essas duas partes aqui. A linha da mesma cor, as pétalas, as duas fases estão assim. Aí, você só vai fazer isso, ó, por baixo da renda. Quer ver? A renda está aqui, ó, né? Nós trabalhamos tudo e a rendinha veio para cá, ó. Então, esse ponto aqui, nós vamos fabricar exatamente ele, ó. As duas estão em posição, porque essa já está costurada. Você só vai fazer isso, ó. Porque a renda já está costurada na outra parte. Aí é só você segurar essa parte na renda, com esse pontinho aqui, que é o ponto invisível. Aí você vai fazer a toda volta e partimos para o laço. Que o laço foi feito de uma maneira muito simples, né? E assim, muitas pessoas têm dificuldade em montagem de laço, porque às vezes elas não conseguem segurar as dobraduras das fitas. Então, quer fazer um laço glamuroso, mas não consegue dobrar a fita várias vezes, né? Em se tratando de uma fita bem pequena, né? A espessura dela
é fina, nós vamos dobrar aqui, ó, e deixar um pedacinho aqui que vai ser a nossa ponta. Ó, seguramos ali, dobramos para lá. Ó, voltamos com ela para cá. Por que que nós estamos fazendo assim? Porque ela não é uma fita de dupla face. Ela tem avesso e direito. Por isso nós temos que trabalhar indo e vindo para formar o laço que nós vamos trabalhar. Como nós queremos ele com 6 pétalas, 3 de cada lado, então nós precisamos ir e vir com a fita. Aqui nós já temos 4. Aqui nós já temos 5. E aqui o último, 6. É nessa hora aqui que muitas vezes o laço se perde, né? Muitas vezes, porque as pessoas não conseguem segurar isso aqui. Então, eu vou repetir para você tirar a dúvida. Ó, você vai dobrar aqui e segurar. Dobrar para lá e segurar. Ela tem que ficar aqui debaixo dos seus, imprensada nos seus 2 dedos. Voltou, mantendo sempre a mesma direção e a mesma posição. Voltou. A última volta. E a última volta. Então, ficou pronto o laço. Para ele não se perder, você pega uma linha e vai costurar ele aqui. Você vai dar uns pontinhos, porque aí depois você pode manusear ele com bastante calma. Isso nós vamos colocar aqui em cima um acabamento. Um botão, uma flor de seda, uma florzinha de feltro, né? Uma coisa que você achar que vai ficar muito bem aqui no acabamento. Ó, aí ele vai ficar assim, ó. Aqui você vai cortar, né, a ponta. E você vai vir aqui, ó, na junção, lembra aquela junção que eu falei, que as pontas iam ficar aqui e que a gente não saberia como esconder? Esse laço vai entrar aqui e esconder, que é exatamente como está aqui na peça pronta. Então, aqui está o haste, o ponto sombra, o ponto cheio, o caseado, o rococó e o corrente cadeia. Aqui nós temos no acabamento o ponto antigo pé de galinha e agora ponto russo. Essa foi a nossa proposta para o Santa Fé Ensina de hoje. Os moldes dessa peça você encontra no link abaixo ou no site da Santa Fé.